E atenção, pessoal, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 185 e a temática de hoje é a influência da linguagem em nosso modo de pensar. Boa noite, Newton César. Como você está? Boa noite, Márcio Roberto. Tudo em paz e por aí? Tudo bem também. E aí, gostou do tema? Ah, fantástico. Não vai Como rir dessa vez? Eu hoje. Sabia que ia arrancar alguma risadinha. Bom, mas vamos lá, né? Vamos lá. Bom, eu te passei, né, mais uma vez o texto descritivo sobre essa tentativa aqui de a gente conversar um pouquinho a respeito de como a nossa linguagem influencia o nosso modo de pensar, porque também, muito quando a gente se fala de comunicação, ou de língua, ou de idioma, a gente fica muito na superficialidade da coisa, né? Porque acho que a linguagem vai muito além do que simplesmente uma maneira de você se comunicar diretamente com uma pessoa, um grupo de pessoas. Envolve muitas coisas que acho que é a temática de hoje que a gente vai tentar, pelo menos, levar adiante, porque é um assunto complexo. Não parece ser a primeiro momento, mas depois, quando eu fui destrinchando isso, é realmente bastante complicado. Então, vamos ver até onde a gente consegue explorar isso. Claro, então, eu vou te dando, aos poucos, alguns pitacos aí, algumas dicas, e aí a gente vai tentando explorar até onde a gente consegue, beleza? Beleza. Prato feito. Vamos nessa. Então, vamos lá. Bom, isso também se deveu, obviamente, né, nos últimos, sei lá quantos episódios, né, a uma entrevista que eu estava assistindo do Bernardo Kastrup, e ele mencionou isso, assim, rapidamente, mas aí eu achei que foi um mote legal para, a partir daí, elaborar um assunto, né. Então, vamos lá, do que se trata isso? Eu acho que a primeira questão interessante para a gente analisar em relação à influência do nosso... a influência do idioma ou da linguagem, digamos assim, porque acho que a linguagem é mais ampla do que simplesmente o idioma, né? Vamos falar da linguagem como um todo. O quanto que isso influencia, por exemplo, dentro da esfera que a gente sempre tenta explorar, que é o insólito, né? Então, por exemplo, é muito comum... a linguagem interferir, por exemplo, na nossa incapacidade de transmitir o vivenciado após um estado alterado de consciência, uma experiência de pico, né? Ou, às vezes, até estados meditativos que são muito complicados de você retornar e comunicar isso para as pessoas, né? Aquilo que você vivenciou. Por que isso? Muito se deve ao fato da nossa linguagem ter sido criada para lidar com o universo objetivo, né? E, né, vindo lá, né, do período das cavernas, a gente sempre se utilizou da linguagem como uma forma de garantir a nossa sobrevivência, né? Então, lidando com o mundo objetivo, a subjetividade, apesar de a gente... Acho que é legal até a gente fazer uma separação aqui. Os povos primitivos, e primitivo aqui eu não quero me ater no sentido pejorativo da palavra, não, quero dizer no sentido de ter vindo primeiro, né? De que a linguagem simbólica e a linguagem metafórica antecederam depois a linguagem mais formal, mais voltada para as questões técnicas que vieram muito tempo depois. Então, havia uma linguagem que era mais metafórica, era mais simbólica, mas ainda assim também voltada para os aspectos mais objetivos da sobrevivência, né? Então, eu acho que a própria natureza, com o passar do tempo, priorizando a sobrevivência, ela não viu motivos ali para que a gente pudesse, através dessa experiência direta, voltada para a sobrevivência mais imediata, que a gente tivesse mecanismos ou ferramentas para conseguir descrever esses estados alterados de consciência, porque eles não eram ali fundamentais para a sobrevivência mais imediata, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto interessante para a gente analisar, a influência da linguagem em nosso modo de pensar, e aí a gente vai costurando. Eu vou ter um texto longo aqui, que depois eu vou colocar no descritivo aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem ler, é sempre importante, muita gente não sabe, mas embaixo de cada vídeo tem um texto descritivo que dá margem, que dá origem para as nossas discussões, né? E aí depois eu vou colocar aqui também o link pro vídeo que inspirou esse episódio. Mas vamos lá, o que você acha então desse primeiro aspecto? Não, legal. Não. Antes disso, fica a recomendação também para as pessoas, ou para quem não viu, recapitularem todos os títulos dos episódios, são muito legais, e só eles dão um mosaico muito legais, e todos os textos descritivos são muito legais e são obra da sua grande criatividade. Imagina. E parabenizo em público. Aliás, isso é interessante também, olha, eu não estava... Isso aqui foi totalmente improviso. Até isso, a forma como eu me organizo é para o texto. Então, quando eu passo para você o texto descritivo, né, de cada vídeo, de cada temática, é porque eu tentei me organizar dessa forma, né? Então, assim, como a linguagem tem realmente a ver com essa moldagem do pensamento, né? E aí, me organizando, eu consigo te transmitir isso
né? Sei que é limitado, lógico, mas é uma forma de a gente se comunicar, você entender o que eu quero dizer, e aí a gente topa, né? Então, até isso, até na temática, o texto, né? A linguagem e o idioma contribuem para que a gente consiga pensar de uma maneira específica, né? Não, bem legal. Eu me lembro do texto, a gente vai entrar em meandros aí, mas eu queria dar um passo antes e depois dar um passo depois. Vamos lá. Um passo antes. Por que a gente acabou criando a linguagem, nós, seres humanos, né? E eu fiquei pensando nisso, meditando desde que você passou acho que há 2 semanas, né, que a gente está pensando nisso. E é basicamente o que todos os filósofos da ciência e todas as pessoas que dedicam a pensar um pouco do humano acabaram chegando à conclusão. O universo, a vida, tudo que existe é basicamente formado por informação. E como é que eu transmito informação? De N maneiras. Como é que o universo se transmite informação? Segundo Erving Laszlo, através do campo acásico. Tudo é informação. Segundo Andrew Gallimore, que você recomendou naquele livro do Alien Theory, Alien Information Theory. Todo o universo é informacional, é digitalizado, vem desde das micropartículas até agora, ele faz um arrazoado para chegar até agora, para preparar um espaço para que a DMT seria uma das maneiras de destravar uma porta de percepção que a gente aqui, nessas coordenadas de espaço-tempo, não conseguimos ter. É um exemplo. Quando Rupert Sheldrake cria os campos morfogenéticos, o que ele está dizendo? Tem uma memória informacional, forma, que vem do passado, tentando nos indicar o presente e guiando para o futuro. Em outras palavras, a gente já sacou isso. Por que nós criamos a linguagem e especificamente depois você deu até um passo além que seria os idiomas para cada cultura? Pela complexidade que o mundo adquiriu e que a gente contribuiu para ficar tão complexo, né? E concordo com você. A rigor, fica muito difícil colocar em palavras o que é subjetivo, porque o que é objetivo eu posso apontar, eu posso experimentar, posso tocar, posso usar os meus 5 sentidos para experienciá-los. O subjetivo, em princípio, não com esses sentidos, eu preciso de outros. Mas, puxa, o Tao Te Ching está escrito há mais de 2.000 anos, sim. Textos budistas são escritos há 2.500 anos, para recente, quando Aldous Huxley escreve Portas da Percepção, Mosca, uma série de outros livros, enfim, essas pessoas experimentaram umas coisas e tentaram nos transmitir da melhor maneira possível com as palavras que eles tinham na época. Sim. É exatamente a experiência? Não. Mas é curioso, quando a gente tem experiência de certas coisas nesse sentido e procura paralelos, a gente encontra expressões que ressoam, sim, de uma maneira ou outra. Continua sendo limitante? Sim, continua sendo limitante. Mas temos feito um esforço bem, bem interessante. Agora, o que eu acho que a gente não vai fazer isso, mas eu queria agora deixar uma louvação a nós, seres humanos, que, poxa, como ficou complexo o mundo de 10.000 anos para cá, de 20.000 anos para cá. E para dar conta disso, olha como a gente evoluiu em termos de linguagem e idiomas. Vamos passar só um exemplo. Olha o que a gente teve que criar agora para representar a linguagem computacional. Ah, sim. Com certeza. Da internet para cá, de 96 para cá, olha o que é. Deve ter aumentado todos os dicionários disso daqui. Pois é, para dar conta, né? Incrível, né? Agora, voltando, tem uma série de coisas que a gente vai poder falar aí que são fatores limitantes e que a gente precisa usar, e acho que a gente vai colocar isso sobre metáforas, mitos e uma série de outras coisas que são recursos que a gente usa para dar conta de uma realidade que não é totalmente material. Com certeza. Não, concordo com tudo que você mencionou. E fazendo também já o gancho com a questão dos mitos e da simbologia, né? O que é interessante é a gente avaliar, porque a gente também parte do princípio, né, de que os nossos parâmetros para a linguagem sempre foram os mesmos, ao passo que, se a gente fizer uma boa análise histórica, muitos conceitos foram criados muito posteriormente, né? Então, por exemplo, seria admissível ou coerente imaginar que em um determinado ponto de nossa história, a ideia ou o conceito de fluxo ainda não existia. Mas isso deixava de ser comunicado? Não, porque muito provavelmente algo do tipo, ao se comunicar, o tempo é um rio, a ideia de fluxo estaria ali já embutida. É uma metáfora, né? Não é literal, mas você utilizando isso, né? Essa expressão, né? O tempo é um rio, não havia ali a abstração ou o conceito de fluxo para dar conta de explicar isso. E aí
isso muito posteriormente aconteceu como uma forma de o universo da tecnologia dar conta de explicar um fenômeno da natureza que não apenas acontece com o rio, mas com outras circunstâncias também, né? Então, é legal, porque muitas vezes a gente para pensar assim, mas a mitologia não tem importância, ou a simbologia é coisa dos nossos antepassados, a gente não precisa mais disso. Não, olha que rico, olha que interessante porque a gente sempre parte desse princípio. Primitivo igual a menos instruído, menos capaz, etc. E eu acho que são saídas muito inteligentes, né, para uma época onde não havia ainda esses recursos, de você se utilizar de outras características visíveis e compartilhadas, como um rio, por exemplo, para expressar ideias. Né? Genial. E uma das coisas, uma expressão que você usa direto, que eu acho super bonita, que as pessoas dizem que elas gostam da natureza e você gosta de reforçar que nós somos a natureza, mas isso é uma coisa que você percebeu agora, muita gente percebeu agora, como indivíduos e como, felizmente, muitos de nós indivíduos estamos reaprendendo isso e percebendo isso. Aquelas culturas viviam assim. Exato. Então, quando elas usam essas metáforas, elas estavam simplesmente representando o que elas vivenciavam. Isso é muito legal. A textura de uma nuvem, o fluxo de um rio, a solidez de uma rocha, eles estavam vivenciando, eram eles. Eles eram a natureza, viviam de acordo com ela. Exato. Nós, com o passar do tempo, com a complexidade do mundo, mudamos. A gente passou a dominá-la, tentar fazê-la, submetê-la aos nossos caprichos e tal. E agora, com nível maior de consciência, a coisa não está funcionando, sem contar que estamos colocando em risco tudo e todos com essa atitude predatória nossa. Né? Acordamos, muitos de nós acordamos e estamos correndo atrás do prejuízo. Né? Isso que você menciona agora é muito rico, daria para dedicar um episódio inteiro, né, falando sobre isso, que é a questão da dissociação da natureza, né? O quanto que nós nos dissociamos da fonte primeira, de tudo aquilo que nós somos, né? Não daquilo que nós viemos, porque a gente também gosta de mencionar, como a gente fala que... a dificuldade da expressão também vem mais ou menos daí, mas vamos tentar. Viemos da natureza e não somos a natureza, a gente veio e precisamos voltar, mas na verdade nunca saímos dela, né? Sempre estivemos ali, é como se estivéssemos nos estuprando, né? Ou tirando um grande pedaço de nós mesmos, amputando uma parte de nós mesmos, em função de uma coisa que sempre esteve aí e nunca nos deixou, que é a natureza da qual nós fazemos parte, né? E não somos essa dissociação que imaginamos em um determinado momento ao longo da evolução, quando que isso aconteceu exatamente. Mas, enfim. Bom, vamos ver aqui se eu consigo achar os outros pedaços aqui daquilo que eu escrevi, que acho que valem a pena para seguir no fluxo, né? Já que estamos falando do fluxo, que é a questão dos koans, do Zen budismo, né? Não sei se essa pronúncia é correta, koans, enfim, mas vamos lá. Então, o que é interessante, né? Os nossos antepassados também perceberam essas dificuldades em transmitir aquilo que vivenciavam em termos de meditação, né? Quando estavam ali no universo subjetivo, explorando a consciência nos seus aspectos mais para longe da questão mais objetiva. Né? Então, foram criados os koans justamente com essa finalidade, né? Que inicialmente são frases ou perguntas paradoxais, né? Qual que seria, por exemplo, um koan bem conhecido, qual que seria o som de uma palma, de apenas uma única mão batendo, né? Então, assim, como assim? Não existe isso. Né? Como vai bater palma, precisa de duas mãos. Mas a ideia é justamente isso, provocar essa reação por parte daquela pessoa que ouve, né? Do que se trata isso? Para que a gente consiga transcender e chegar em outro ponto de entendimento que se encontra além da dualidade, né? Então, aliás, dualidade vai entrar nessa questão aí já da gramática, vamos falar sobre isso também. Mas o que você acha desse aspecto? Eu acho legal. Mais do que a dualidade, talvez, a ideia que eu entendi do koan, que não invalida o que você falou, era tentar sair da ideia de que a gente pode explicar tudo cognitivamente. Certo. E algumas coisas não terão explicação cognitiva, né? E isso também, de novo, vem desde sempre. Não vou me lembrar agora de qual dos 81 textos que formam o Tao Te Ching diz isso, mas quando o Lao Tse escreve em um deles, se você descreveu o Tao, não é o Tao. Ele está dizendo, olha, você pode senti-lo, você pode experimentá-lo, você não pode descrevê-lo. Se descreveu, não é ele. Quando o Kai Balion abre como o todo é incognoscível,
Você pode experimentá-lo, pode senti-lo, mas não tente descrevê-lo racionalmente. Por quê? Já estavam se percebendo desde aquela época que o racional estava ali, porque faz parte de nós. O neocórtex está ali, queira ou não queira, chegou por último, mas chegou dominando. Sim. Mas, e nos deu a ilusão de que vamos conseguir interpretar e dominar a realidade e a natureza cognitivamente. Não é assim. Inclusive, uma coisa muito legal, que também é outra das expressões que você gosta muito de usar e sempre relembrar, um dos princípios básicos dessa parte subjetiva, que é assim como é em cima, é embaixo, com a ideia do macro e do micro. Mas existe uma outra parte que a gente sempre esquece e nunca lembra, e eu tinha me esquecido disso quando eu li um texto completo. Assim como é dentro, é fora. Muito bom. Concordo plenamente. Não é? E o micro e o macro, o micro-universo e o macro-universo, aqueles dois infinitos que a gente conversou do outro dia, né? Igual, existe uma correspondência que também se interpreta por linguajar. Como é que o nosso corpo, exemplo, como é que o nosso sistema autônomo funciona sem a gente estar percebendo? Existe uma comunicação entre células, partículas, todo funcionando, esteja a gente consciente ou não, gostemos ou não. É um perfeito processo de comunicação interna corporal, mente e corpo, o tempo inteiro. Uma linguagem ali que que a ciência interpreta com peptídeos, com proteínas, com aminoácidos. Genial, até nisso avançamos, que é genial. Mas olha que bacana. E olhamos para fora e vemos galáxias, espirais e os mesmos elementos químicos que tem dentro, tem fora. É genial isso. É muito bom. Tem toda aquela nossa relação que a gente faz com as projeções, né? E também com essa questão de que o universo exterior reflete os aspectos interiores, né? Então, por que, por exemplo, funciona muito bem agora os shorts, os vídeos curtos, no Instagram a gente tem os Reels, né? TikTok, por exemplo, porque eles refletem a mente do macaco inquieto. Né? Exatamente isso. Então, ou seja, não por coincidência, foi por engenharia, né? De propósito, foi feito justamente para tentar imitar os aspectos de uma mente inquieta. E é por isso que a gente se identifica tanto, ao ponto de se perder nisso, né? Porque há essa correspondência direta. Né? Então, muito bom isso daí. Passando aqui dos koans, vamos falar então da linguagem propriamente dita, porque esse é um aspecto bem legal. Que a gente nunca para pensar a respeito disso, né? Quanto que a linguagem influencia a nossa maneira de pensar e quanto isso vai nos deixando limitados, né? Por uma série de outras coisas. Bom, a própria linguagem nossa, ela é já logo de saída dualista ou às vezes até trialista, dependendo de como a gente está abordando o assunto. Por exemplo, né? Possuímos na gramática ou em línguas, né, como o português, o inglês, por exemplo, sujeito e objeto numa frase. Né? Possuímos verbos, né, que indicam ações. Possuímos o tempo dentro de uma frase em que essa ação ocorre. Né? Então, a própria ideia de passado, presente e futuro, ela está presente nas conjugações verbais. Né? Então, são coisas que, no mínimo, nos colocam já logo de cara, logo de saída, dentro de uma dualidade, né? Sujeito-objeto, né? E também nos coloca essa ideia que é até difícil a gente pensar para fora dela, que é a questão da concepção do tempo, né? Que ela é completamente cognitiva e tem tudo a ver com o nosso aparato sensorial, né? E nossas capacidades cognitivas. Então, não estou fazendo uma crítica, eu acho que não tinha como ser diferente disso, né? Então, tem a ver, porque justamente foi a partir daí, a partir dessas observações, que a gente foi criando a linguagem e mais uma vez, né, a descrição, ela vem posteriormente à experiência. Exato. Então, nada mais natural do que, após uma experiência, você tentar descrevê-la e isso ter relação direta com o nosso sistema sensorial, o nosso sistema cognitivo. Beleza, até aí tudo bem. Mas, o quanto isso limita também, por outro lado, se a gente for parar para pensar que em filosofias ou religiões de caráter monista, por exemplo, a ideia de tempo se esvai. Em experiências de pico, determinados estados alterados de consciência, você tem uma relação com o tempo que se perde, né? E em outras linguagens, por exemplo, você pegando tribos indígenas, onde há uma relação diferente de tempo que também está embutida na linguagem, como, por exemplo, no inglês ou no português, onde há essa relação com o passado, presente e futuro e uma ideia de linearidade do tempo, você pega essas tribos, por exemplo, onde não se percebe mais uma linearidade, mas eventos, marcos em determinados momentos da vida das pessoas,
onde você não percebe, é mais voltado por um ciclo, né? Como os nossos antepassados, né? Voltados para a agricultura, trabalhando diretamente com a natureza, tudo era mais pautado por ciclos, ao invés de uma linearidade do tempo que foi construído depois, muito tempo depois, e o mundo ocidental hoje em dia se pauta completamente pelo tempo, né? Então, o que você acha desses aspectos gramaticais e estruturais da língua, dando um molde para que a gente pense de determinada maneira, em determinado... Acho que para mim, me vem à cabeça agora a ideia de um funil. Não, boa. E a ideia do molde eu também acho que é boa. Molde e funil. Eu acho, essa é uma das expressões que eu gosto de usar. Seria de se esperar que fosse assim, não é? Porque, puxa, a gente está observando o mundo material, a gente está lidando com ele, estamos manipulando ele de tal maneira e a gente precisa representá-lo da melhor maneira possível. Com o advento do iluminismo, então, já havia ciência antes, mas quando a ciência conseguiu se dissociar da parte religiosa / espiritual, não tinha outra alternativa. O problema, eu acho que acabou sendo aí, foi o excesso de moldagem que acabou criando um cativeiro. Sim. Né? Porque é outra expressão que faz sempre que a gente não utiliza. Né? Nos primeiros episódios a gente usava bastante essa palavra. Que é interessante. O que a gente tem feito? Eu penso muito, apesar de a gente não mencionar, eu penso muito nisso e vejo por outras perspectivas. O que a gente tem feito nos últimos anos é expandir um pouco o cativeiro, mesmo reconhecendo que ele existe. A própria ciência materialista, ciência com C minúsculo, reconhece isso. Ela está tentando expandir os limites dela e está indo muito bem. Temos que reconhecer isso. Ela é limitada quando ela não coloca a consciência no meio e não consegue dar esse salto além. Então, com relação a essas perspectivas e a moldagem e o funil da linguagem, sem dúvida. Além disso, além dos termos da linguagem que você colocou, tem uma coisa muito legal que eu acho que também vale a pena a gente ressaltar, de positivo, nós somos capazes de perceber perspectivas diferentes, com os pronomes. Sim. Quando eu posso fazer em primeira pessoa, posso falar de uma coisa em primeira pessoa, em segunda pessoa com você e em terceira pessoa sobre alguma outra coisa. Isso é genial. Nem todos os idiomas têm isso. Isso é outra coisa muito interessante. Né? O que eu acho que aconteceu pela estou chutando, pela supervalorização do materialismo, a gente acabou se aferrando aos termos, à forma, e esquecemos de olhar para aquilo que não é intangível, que também faz parte de nós. Exemplo, mesmo nessas perspectivas do primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, continua havendo perspectiva de primeira pessoa externa e interna. A interna é jogada de lado. Não importa o que você pensa. Né? A segunda pessoa, estou falando com você, dependendo do que você está falando, do que vem na sua cabeça, não me importa. Sempre e quando, só importa se você concordar comigo, sempre e quando a gente possa conviver razoavelmente bem. A parte interior nossa foi colocada em segundo plano como subjetiva, religiosa, pouco importante ou incapaz de ser mensurável, portanto, não importante. Exato. Né? Agora, tem toda uma linguagem metafórica, ilustrativa, metonímica. Por que nós criamos figuras de linguagem mítica para poder dar conta dessa realidade que existe aí? Muitos de nós percebemos que ela está aí e muitos de nós experimentamos também. E por isso criamos. E por último, só para terminar, a ideia do tempo era inescapável para a gente nessas coordenadas de espaço-tempo. Mesmo nas culturas antigas, concordo contigo, vivia-se por ciclos, ritos de passagem sempre aconteceu, mas era conectado diretamente com a natureza de onde estávamos inseridos. O ciclo circadiano, noite, lua, céu, mar, dia, etc. O problema é que tecnologicamente, nós avançamos. Nós não queremos mais nos conformar em ter que dormir quando anoitecesse. Não, vamos entrar a noite adentro. Né? E essa ideia de dominar a natureza nos fez isso, expandir um pouco. No aspecto de contagem do tempo e manipulação dele, fomos muito longe. O problema é que, depois, isso daria outro episódio. Ficamos escravos dele, uma série de coisas. Por último, eu sei que tinha falado que era por último, mas a questão do monismo, captamos isso indiretamente no passado. Quando eu estava refletindo sobre o que você falou, eu acho que nós captamos isso indiretamente quando a gente cria pelo menos 3 grandes religiões monoteístas.
Claro que todo o conceito de Deus, Alá e Yahvé está todo distorcido e tal, mas eu acho que é uma pescada e uma coisa única que existia ali e da qual nós viemos e da qual nós iríamos, mas que acabamos criando uma série de intermediários para chegar lá, mas alguém estava pescando isso, porque nessas coordenadas de espaço e tempo, com essa limitação cerebral que a gente tem, não conseguimos ter acesso a isso. Como você falou no começo do papo, só quando meditamos, temos experiências de pico, ou conseguimos transcender essas coordenadas de espaço e tempo, que conseguimos ter acesso a esse tipo de coisa. Não, com certeza. Falou bastante, falou bonito, eu não teria muito mais o que adicionar a isso, não. É tudo isso, mais um pouco, realmente. Principalmente no início, quando você está falando aí, mas acho que depois eu vou ter que assistir esse episódio e pegar algumas, né, das suas pinceladas aí para ver se a gente consegue elaborar. Acho que dá tema para, né, um outro episódio de Contatos Sensórios. Mas vamos lá, acho que sim. Outros aspectos interessantes a gente analisar, cara, em relação ao nosso modo de pensar e a relação disso com a linguagem, por exemplo, o fenômeno da memória, né, cara? Porque, assim, o que acontece, né? A gente sabe que em neurociência, a gente acessa a memória através de narrativas, né? E o que não seria a narrativa, senão uma forma de a gente pensar, também influenciado pela linguagem, né? Então, lógico que existe todo um processo de associação, né? E nós fazemos essas associações, mas acho que muito da forma como nós associamos está atrelado também a um sistema de linguagem. Por mais que existem memórias ali bem primevas em nossa infância, onde ainda não estávamos aí conectados a nenhuma sistemática de aprendizado da língua, né? Ainda éramos não alfabetizados. Hoje, ao acessar isso, eu acho que muito da linguagem ajuda a dar estruturação para que você retorne dessas imagens ou dessas experiências com uma forma de organizar esse sequenciamento, né? Então, acho que muito da linguagem advém daí. Então, acho que esse é o primeiro aspecto interessante, né? Da gente perceber também que quão perigoso é também a gente parar para pensar que, de repente, a memória ela não é completamente neutra em termos de acesso. Cada vez que você acessa ela, você não acessa da mesma forma, né? Você sempre adiciona alguma coisa ou extrai alguma coisa diferente de uma experiência, né? Então, mas assim, talvez não seja o mote da conversa de hoje. Mas acho que é o primeiro aspecto interessante. O que você acha dessa questão da linguagem influenciar também na narrativa, na habilidade de contar histórias? Sim, sim. Nós somos contadores de história. Basicamente, a transmissão cultural é isso. Como é que eu passo informação? Contando histórias, né? Sempre foi assim. E com relação à memória, concordo contigo, o pouco que eu tenho estudado ao contrário do que a gente pensa, não é um filme, não é uma fotografia. A gente traz de volta, ela vem necessariamente distorcida e vem com a emoção da última recordação. Com uma linguagem. Exato. Então, a gente parece que a gente retoma sempre de uma maneira diferente. Exato. Dependendo da emoção que a gente teve ali. Permeado pela linguagem. Exatamente. E o quão é fascinante também, né? Esse é um outro aspecto que talvez, não sei se a gente está correndo muito. Não, 28 minutos, sem nada. Para quem não sabe, né? Nossos episódios possuem sempre 1 hora, né? Ou 60 minutos aqui. Não é contadinho, não é, né? Falando de tempo aqui, não é tão... tem uma margem, né? Assim, literal, tem uma margem, né? Mais ou menos aí. Um pouco mais, um pouco menos, mas geralmente 1 hora. Que é a questão dos idiomas, né? Porque... O que acontece? Vamos fazer um parênteses aqui, né, no assunto, que não é tão insólito assim, mas acho que é importante a gente abordar. Como professores de inglês, né, que somos, o que acontece? Hoje em dia a gente vê uma série de tecnologias com a promessa de substituírem a necessidade de você falar um outro idioma. Né? Para quê? Agora não precisa mais. Temos aqui um tradutor simultâneo, né? É o que se apregou por aí. E eu já ouvi de pessoas que às vezes me procuram, para quê? Qual a necessidade de se aprender uma outra língua, sendo que a gente tem tradução simultânea para tudo agora? E esse é o problema, esse é o ponto. Porque essas pessoas não fazem ideia do que elas estão perdendo ao não falar um segundo idioma, pelo menos, né? Então, por que isso? Porque eu percebo que ao falar outro idioma, a gente pensa de forma diferenciada. Você não pensa da mesma forma. Lógico que muitas coisas se combinam lá na frente, mas o caminho que você faz para chegar lá é diferenciado
da língua de origem, né? Então, eu percebo isso, né, ao falar inglês, eu não sei falar outra língua, a não ser português e inglês. Mas deve valer também para outras línguas necessariamente, né? Tem todo o aspecto cultural, que acho que nem precisa entrar nesse mérito, porque aí realmente a conversa vai longe. Mas esse aspecto da forma como nós podemos pensar de forma diferenciada ao aprender um outro idioma, que as pessoas não têm ideia de que isso é possível, o quanto que isso nos ajuda a entender o mundo de uma forma diferenciada, né? Você passa a enxergar o mesmo mundo de forma diferente, porque você pegou outros caminhos, outras sinapses aí aconteceram para que você chegasse em determinadas conclusões ou conceitos que só existem naquela língua e não exatamente na língua portuguesa. Sem mérito ou demérito, não estou querendo dizer isso, não vou entrar nesse métier aqui, eu só estou querendo dizer que há outras formas de se pensar e elas são muito válidas porque você não fica restrito a apenas uma maneira, né? Não, genial, mas aí você toca naquele assunto que é muito legal, a gente resvalou na semana passada, que até a semana passada ou retrasada, com relação à própria visão do Bernardo Castro futuro, meio otimista no sentido de quando não tivermos mais necessidade de trabalhar, vamos nos voltar a poder olhar para si mesmo. Parece que não, parece que a maioria de nós não está interessada nisso, né? O que é o avanço tecnológico, se não, eu vou dar uma interpretação, se não uma maneira de fazer com que a gente possa ficar mais preguiçoso. Também. Né? Reduzindo as nossas tarefas, reduzindo os nossos esforços para poder ficar mais tempo livre. Acabamos não ficando com muito tempo livre, todo mundo reclama, acho que talvez eu seja exceção, mas todo mundo reclama que não tem tempo para fazer nada, quando a ideia da tecnologia seria essa, né? Quando você fala isso, a ideia dessa a possibilidade de que idiomas diferentes nos permitem exercitar a neuroplasticidade e enxergar o mundo de maneira diferente, você está vendo o aspecto mais legal da teoria do Howard Gardner das múltiplas inteligências. Tá. Uma pessoa que tenha idiomas, que saiba aprender idiomas diferentes, enxerga sim o mundo de maneira diferente. Uma pessoa que tem uma inteligência matemática alta, enxerga o mundo diferente. Uma linguagem musical, e você sabe disso, enxerga o mundo diferente. São todas linguagens. Espacial, tem gente que fecha o olho e consegue imaginar esse microfone, consegue visualizá-lo por todos os ângulos. Tem gente que não consegue. Né? Todas essas múltiplas inteligências, se forem altas, nos permitem ver, interpretar e experimentar o mundo de maneira diferente. Agora, isso para mim, para você, para muita gente que está nos ouvindo, é genial, mas para muita gente não é. Para muita gente, para quem é utilitarista, não, eu quero aplicativo sim que vai me permitir para a República Tcheca ir falar rapidinho, porque eu quero só tomar um sorvete. Não quero nem aprender como é que é oi ou tchau em tcheco. Exato. Tem de tudo. De novo, quase 9 bilhões de almas encarnadas aqui, tem de tudo e seria de esperar que isso acontecesse isso e tal. Mas é bom a gente ressaltar isso. Esses aspectos positivos, porque uma coisa que eu acho que a gente faz muito aqui é isso também, é tentar olhar o aspecto insólito, entre aspas, ruim, do que o progresso e a situação que a gente está até hoje nos apresenta, mas o potencial e a realidade que a gente construiu de coisas muito boas também está aqui. E tem muita gente fazendo e experimentando coisa aqui hoje. Elas são minorias? Sim. Elas têm pouca publicidade? Sim. Elas têm poucos likes? Sim. Mas elas estão aí. Sim. E você achou, eu achei, a gente acha. Se a gente procura, claro. A gente acha. Uma coisa também que você gosta muito de falar tem gente que já decretou que música boa acabou. E você vive dizendo que não. Se você procurar, você vai achar. Vai. Vai achar literatura boa, vai achar cinema bom, vai achar as coisas mas boas. Dá trabalho. Dá trabalho. Esse é outro problema. Hoje em dia, a preguiça, essa ideia do falta de tempo, essa consumismo total, dá essa impressão de que eu não tenho tempo, dá trabalho, eu não quero. Me facilita. É o uso enviesado, entre aspas, negativo da tecnologia. Bom, sensacional, concordo bastante. Vou soltar um negócio aqui, porque eu acho que isso vai dar um outro episódio, tá? Mas só para não esquecer, ficar registrado, porque você também gosta de anotar, né? Isso é muito bom. Eu não tenho essa mania. Mas, enfim, que é a questão, né, do filme A Chegada, onde, né, aqueles alienígenas, de uma forma muito inteligente, foram colocados ali falando uma linguagem, né, que não tem nada a ver com a nossa, que é uma linguagem utilizando o tempo, né, enfim,
uma coisa bem complexa, bem difícil, não é qualquer um que também consegue compreender, mas o quanto que seria complexa essa questão de civilizações extraterrestres tentarem entrar em contato conosco, tendo todo um arsenal conceitual que não tem absolutamente nada a ver com a nossa experiência aqui, né? E o quão difícil seria essa comunicação em princípio. Então, assim, também o quão caricato, às vezes, é essa ideia de filmes B de ficção científica retratam, né? De um contato, assim, analisado de uma forma simplista, né? De um simplesmente conversar, abrindo a boca, assim, né? Trocando uma ideia no idioma que conhecemos. Então, o quanto simplista isso também pode ser. Mas essa é uma questão. Antes de voltar aí, se você quiser explorar, também fique à vontade, tá? Não quero genial, aqui genial. limitar nada. Eu acho que é interessante também a gente avaliar o quanto que a linguagem acaba ajudando, por exemplo, nos processos terapêuticos. Porque, como a gente está explorando todo o universo subjetivo do paciente ou do cliente que se encontra ali na frente, você só vai conseguir ajudá-lo na medida que ele for externalizar aquilo que ele está sentindo. Então, dar nome, dar rótulos para as emoções ajudam a, em primeiro lugar, compreender, saber o que se está passando ali, né, naquele exato momento, mas também ajudam o próprio paciente a, uma vez que ele identifique e coloque um rótulo, ainda que a gente saiba que é limitado, o rótulo ele não objetiva finalizar com aquilo que ele está sentindo, mas é uma dica para que ele ancore aquele sentimento, ancore aquela emoção, e a partir dali ele consiga se reorganizar a partir daquela rotulação ou daquele tipo de organização que ele está fazendo de aspectos subjetivos que borbulam sem controle dentro dele. Então, a linguagem também pode ser útil nesse sentido, né? Lógico, é uma muleta, mas não deixa de ser uma ferramenta para que, através dela, você consiga ajudar o próximo, né? O que você acha desse Genial. aspecto? Não, digo que eu acho que ela, tentando, entre aspas, te corrigir, eu acho que ela não pode ser uma ferramenta. Ela porque senão não há como se expressar, não há como a pessoa conseguir colocar para fora e enxergar. Somos todos cheios de sombras e pontos cegos. Sim. Quando a gente desperta um pouquinho, fica um pouco esperto, eleva um pouquinho o nosso nível de consciência, caímos muito na armadilha de estou preparado, não caio mais nessa. E não. Talvez tenhamos eliminado um ou outro ponto cego, mas ainda tem centenas por trás. E só quando nos permitimos que amigos, terapeutas, pessoas próximas a nós nos apontem, a gente consegue enxergar. Sem enxergar isso, sem enxergar que isso é uma carga, é um fardo que nos impede de poder progredir, e sem conseguir vocalizar isso, primeiro eu tenho que enxergar, depois de enxergar eu tenho que vocalizar para poder entender o que está acontecendo. Sem isso, o processo terapêutico não funciona, não tem jeito mesmo. E eu acho que a linguagem é fundamental. E olha só como, e para mim aumenta a responsabilidade das duas pontas, do terapeuta e do paciente. Sim. Os dois precisam conseguir ter um terreno comum de comunicação que flua de tal maneira cognitiva que eles possam crescer juntos, eles possam entender um ao outro. Exatamente. Esse, para mim, é a grande sacada. Por isso que muitas vezes, você pode falar isso com propriedade, por isso que muitas vezes alguns processos são extremamente demorados. Sim. Exatamente. Mas dar nome aos sentimentos ou às emoções é o primeiro passo. Para que a gente consiga, a partir dali, avançar, né, nessa história toda. Né? E porque a gente não enxerga mesmo. Né? Falo isso porque também, né, além de todos terapeuta, sou terapeutizado. Né? Então, acontece com todo mundo. Né? Muito bom. Da questão da comunicação de eventuais seres extraterrestres, seres alienígenas que pudessem chegar até nós, se comunicar com a gente. Como que a questão da linguagem seria uma barreira ou uma catapulta para que a gente pudesse, a partir daí, estabelecer algum nível de entendimento, né? Em primeiro lugar, eu dou pitaco em tudo. Eu sei que eu não tenho nada a perder. Eu sei que a linguagem vai ser... Minha verdade vai ser parcial, limitada, e é assim mesmo que é, e ela tem se expandido. O que eu acho? Especificamente falando da minha experiência ou da nossa experiência, porque a gente convive com várias pessoas desse tipo. Eu estou nessa seara há 38 anos. E a minha visão hoje é radicalmente diferente do que era há 38 anos. E o que é muito bom. Seria de se espantar, na minha visão, de se espantar. Se fosse igual. Mas o que choca alguns amigos mais íntimos é que seria de se esperar que fosse diferente. Mas eu faço questão de dizer que é radicalmente diferente. Por quê? Porque
a gente crescendo e vendo... Dando um exemplo, a gente tem experimentado o universo interior, o potencial que é isso e como nós somos isso, como nós somos essa essência mesmo, como nós somos o profundo encarnados nessas coordenadas de espaço-tempo. E com algumas experiências, e eu tenho tido semanalmente, eu consigo, transcender isso. Opa, eu tenho flashes de como é essa realidade. Puxa, no momento que eu sei, ninguém me disse, eu sei que eu sou isso, caramba, esses caras também são isso. Exato. Nós aqui, e para mim, nenhum grupo, não vou dar nomes, mas nenhum grupo de contato, nenhum personagem que eu vi daqui escapou dessa armadilha de, em maior ou menor grau, vivendo experiências concretas, reais. Apesar disso, essa ideia de antropomorfizar as criaturas e a relação em si, e reduzindo na linguagem que a gente pode entender, nos faz perder muito dessa relação. A relação existe, eu vi acontecer, menos comigo e mais com pessoas próximas de mim, no passado e agora. Está acontecendo o tempo inteiro, eu continuo pesquisando. Mas a linguagem, a nossa interpretação, as nossas crenças, a maneira como a gente interpreta, porque uma coisa que você falou há alguns minutos é muito importante. A gente fica desconfortável quando as coisas não fazem sentido. Elas precisam fazer sentido de alguma maneira, nem que eu tenha que forçar um pouquinho no espaço do triângulo, forçar um quadrado. Exato. Ou colocar uma peça quadrada amarteladas em um buraco redondo. Eu não consigo deixar, a gente tem que relaxar e deixar. Não, por enquanto tem que ficar vazio. Por enquanto eu tenho que dizer, não sei. Então eu acho que todos os grupos de contato pelo qual eu tenho estudado tal, padecem disso. Por isso, talvez, aí a gente vai especular, nenhum dos grupos de contato ou das pessoas que têm contato, não só com extraterrestres, mas com qualquer outro tipo de inteligência exterior a nós, tenha avançado muito. Porque é uma restrição própria dessas coordenadas de espaço-tempo. E também seria de se esperar, talvez que fosse dessa forma, pelo menos inicialmente, para que a partir daí a gente pudesse avançar de forma mais consistente, quebrando essas barreiras todas. Né? Um dia, vários dias, mas um dia você vai falar com a sua filha sobre o amor e vai usar um tipo de linguagem. Anos depois, você vai falar com ela sobre o amor usando outro tipo e assim por diante. É assim que a coisa funciona. Até o seu próprio entendimento vai sendo moldado, né? Quando a gente se permite, porque muitos de nós não nos permitimos isso. Sim. Tem gente, e eu vou dizer isso agora, talvez venham alguns nomes e imagens na sua cabeça. Tem gente que enxerga o que a gente viveu lá no passado da mesma maneira, não mudou nada. Já veio algumas imagens. Acha que é exatamente assim. E outra, e quando a coisa não bate, a experiência não bate, alguma coisa está errada. Tinha que ser assim. Veio isso, não, está fora do escopo, não entendo, não admito que seja assim. Exatamente. Esse é outro problema. A gente cria as nossas expectativas e quando a coisa sai do nosso controle, que é outro problema que nós temos, a gente fica muito desconfortável com a falta de controle, nos perdemos. Quando a ideia, eu acho que é uma das coisas que eu aprendi aos 60 anos, às vezes tem que relaxar e dizer, não entendo, não sei, mas não deixo de especular. Exato. É assim que a gente chegou a colocar 2 sondas em Marte e ter a Voyager sair no sistema solar, especulando e tentando. Mas é a realidade? Não. É uma verdade parcial limitada que até hoje me serviu e que é a melhor versão que eu tenho até hoje. A versão de 5 anos atrás era diferente, era mais limitada e há 30 anos era mais e assim por diante. Mas eu acho que, por outro lado, não tem outra maneira. É complicado. Não tem outra maneira. Imagina, eu que fui... Eu trouxe de fora esse termo e acabei popularizando aqui, que é a ideia do mentalismo. Sim. Como você vai achar que uma informação telepática vindo de uma outra mente vai chegar para você sem passar pelo seu filtro? Mas eu já tive experiência assim, que veio exatamente a data e o local. Exato. Flashes desse sentido pode acontecer? Podem, aconteceram. Mas uma mensagem completa com nome, verbo, substantivo, adjetivo, todo. Na sequência todas elas, sem a nossa interferência, usando o léxico que a gente usa, usando palavras que são familiares a nós, é muito difícil que isso aconteça. É impossível? Não. Não é impossível. Mas é muito complicado. Mas para mim, já se sabia que ia ser assim.
E é assim que se joga o jogo. É assim que se joga o jogo. Acho que talvez a gente teria que passar por isso. Não teria talvez outro caminho para se passar a não ser esse. Né? Então, acho que não cabe a nós olhar para trás e julgar. Né? Acho que o caminho era esse mesmo. E ainda bem que trilhamos esse caminho. Qual a ilusão que eu tinha? Que eu acreditava isso? Não. Vou fazer até uma analogia que há 38 anos não existia. Uma comunicação telepática com um ser alienígena é igual a uma conversa por celular. Pois é. Não é. Não é. Pois é. Parece? Às vezes parece. Mas não é. É bem e como eu costumo dizer, desculpa, e tudo bem. Hoje eu digo, tá tudo bem, mas para muita gente não tá tudo bem. E eu entendo, é complicado, não é? Mas acho que também tem muito daí, aí a gente também pode entrar em outras searas, mas também tudo envolvendo a linguagem, né? Que é a questão o papel da organização na comunicação. Né? Porque a gente só pode falar em informação, e aí agora estou especulando demais, tá? Mas eu acho que dá para a gente caminhar um pouco nessa direção. Só dá para falar de informação onde há organização. Né? Onde não há... Porque o caos, né? o ruído, digamos assim, é a total falta de conexão, ou de nexo, ou de associações possíveis em uma gama de dados, né? Sei lá, talvez infinitos, né? A partir do momento que você consegue enxergar um padrão, né, e você percebe ali, opa, isso é identificável, eu consigo achar um significado ali. A narrativa é justamente essa ideia de sequências de associações que fazem sentido, né? E a comunicação, ela também nada nessa mesma raia, digamos assim, dando a possibilidade de eu conseguir transmitir isso para você de uma maneira que você entenda, minimamente pelo menos, né? Apesar de todas as subjetividades que nós sabemos que fazem parte dessa comunicação, né? Então, isso também acho que é esperado, mas também, como eu acabei de falar para você, a partir do momento que você encontra um sentido, você cria uma narrativa, você cria um caminho. Exato. E se você cria um caminho, esse caminho é um só, Exato. não é múltiplo, né? Era de se esperar que fosse assim, e a gente não conseguiria fazer isso de forma diferenciada, né? Ou seja, não pensamos de forma quântica, né? Ou seja, que todas as possibilidades possíveis estão acontecendo ao mesmo tempo. Não temos essa capacidade sensorial e nem cognitiva para embarcar nessa loucura, né? Eu mesmo passei por uma experiência recente, você sabe disso, né? Não vamos revelar aqui qual foi, onde a desorganização do pensamento foi desesperadora, né? E a partir do momento que eu voltei ao meu estado natural, digamos assim, o alívio por estar dentro de um sequenciamento de associações foi absurdo, né? Ou seja, então talvez a loucura, ou talvez o abismo, né? A beira da loucura tenha sido experienciada por mim nessa experiência. Então, o quão importante é o papel da organização em toda essa questão da linguagem que nós estamos mencionando. Né? Fundamental. Dois comentários. A gente não consegue viver nessas coordenadas de espaço-tempo sem ter o mínimo de planejamento. Por quê? Porque gostemos ou não, se não morrermos, haverá um futuro, teremos um futuro. Então, a gente faz projeções. Né? Vou dar um exemplo. Você começa a fazer planos agora para sua filha. O que a gente pode ter de certeza? A maioria deles vão furar. Não é? Mas a gente tem que fazer. E bem-vindo, é assim que funciona a coisa, né? Vamos partir dessas criaturas que estão fora de nós, que têm um nível de consciência maior que nós e que chegaram aqui. Tinham planejamentos? Provavelmente tinham planos. A gente ousou achar que entende o plano dos caras. E vivemos em função desses planos. Esquecemos que nós somos super enviesados. Sim. Super enviesados. Pelo que passamos e pelo que ainda vivemos hoje, pelas nossas crenças. E tendemos a interpretar tudo de acordo com os nossos vieses e interpretações de tudo. E achamos de que toda e qualquer experiência que se encaixa mais ou menos no nosso mosaico está de acordo com esse plano que a gente acha que foi criado. Quando o mundo está mostrando que as variáveis mudam o tempo todo. Só pegando especificamente o caso nosso, Grupo Rama, que já fez 50 anos. Talvez as informações mais, entre aspas, puras
que a gente tem nessa época eram as que foram coletadas nos primeiros meses, quando o Benito estava lá com um gravador. A partir de lá, tudo é manipulado porque foi escrito depois, reformulado e tal. Isso a gente não precisa nem entrar nesse detalhe. Naquela época, a ideia era para, segundo as pessoas que estavam recebendo aquelas mensagens, era um processo para durar 2 anos. Porque haveria uma terceira guerra mundial. Haveria resgate físico. 50 anos depois, o mundo é outro. A realidade é outra. A única coisa que tem é que nós estamos aqui, muitos de nós estamos aqui, e essas criaturas continuam aí. Mas o mundo mudou radicalmente. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo, né? E outra coisa que é também muito importante, acho que você falou uma coisa que é muito importante, que valeria um episódio talvez, que é a importância do padrão para o nosso conforto e para a nossa sanidade. Sim. Né? Sem isso a gente se perde. O caos tem uma ordem, tá, mas não é acessível a nós. É acessível a equações matemáticas, ao Mandelbrot. Seres com talvez um aparato sensorial cognitivo diferente do nosso. Do nosso não dá. Agora, olha que interessante. Especificamente com relação a comunicações. Quando a gente encontra um padrão, ele é a nossa salvação, mas também a nossa perdição. Exemplo, eu sou capaz de forjar aqui agora supostas comunicações, assinar nomes de supostos extraterrestres, isso passará em qualquer grupo no mundo, de tanto que eu já li e já experimentei. Sim. E quem filtra? Por quê? Porque eu sei o padrão. Pois é, mas aí que tá, é uma cilada, né? Por isso. Você não tem como sair disso. Por isso. Não tem. Então, a gente precisa criar... aí que está a grande sacada, talvez. Nós precisamos estar constantemente fazendo essa avaliação e crescendo junto conosco mesmo, elevando o nosso nível de consciência e o nosso nível de enxergar essa realidade. Sim. É um questionamento contínuo. Quando eu falo, esse risco do padrão existe, como é que eu posso tentar escapar dessa armadilha? Então, eu preciso pensar nisso. Mas a completa falta de padrão também não é inviável. Não diz nada. É inviável. Né? Não funciona. É complicado. Não funciona. O meio termo, né? Não Sempre, funciona. né? Não funciona. O caminho do meio, né? Explicaria por que tem... Inclusive, explicaria por que a multiplicidade de fontes de informação e multiplicidade de receptores. Sim, exato. Bom, eu acho que também é uma coisa que, enquanto você estava falando, não sei agora também em qual momento foi exatamente, mas veio a ideia da possibilidade de, como a gente estava falando dos koans há um tempo atrás, né, nesse episódio, de a gente voltar a falar sobre alguns artifícios que nós podemos utilizar para extrapolar ou conseguir sair das amarras da linguagem. Né? Então, por exemplo, é muito comum em consultório a gente se utilizar da famosa expressão "é como se". Por quê? Porque às vezes falta vocabulário. Falta, sei lá, um conceito adequado para, né, que a partir desse conceito você consiga expressar aquilo, né? Então, apelamos para o quê? Para as metáforas. Então, é o como se. É como se eu estivesse sentindo uma espada sendo enfiada no meu coração. É como se eu estivesse sozinho no mundo. É como se eu estivesse à beira de um deserto, sabe? Então, assim, são metáforas que você se utiliza, mas que dão conta de alguma maneira, dar vazão àquele sentimento, àquela emoção, né? Uhum. Então, eu acho que juntamente com os koans e talvez outras formas também que a gente não teve nem tempo de explorar aqui, porque estamos já quase finalizando, você consegue, a partir daí, comunicar uma ideia, mas não necessariamente... Vai se utilizar de linguagem para isso, obviamente, mas não necessariamente se apegando em uma coisa que nós já batemos a tecla aqui várias vezes, que é a literalidade, né? Que esse é outro aspecto bastante importante. Legal. E é bonito isso, sabe? Porque quando você fala da ideia da metáfora, do é como ser, olha que bacana. As pessoas estão procurando um terreno comum. Eu preciso até caprichar na metáfora que eu vou usar, e garantir que você a entenda da maneira como eu estou expressando. E é muito comum. Tanto é que muitas vezes a pessoa não... Se uma das partes não entende, a outra vai tentar refazê-la, né? Repaginá-la de alguma maneira. Isso é muito importante. E isso mostra como a gente é rico. Para dar conta da complexidade daquilo que eu quero veicular, eu preciso lançar mão daquilo que eu tenho à disposição. Algumas pessoas... Os poetas têm mais condições de fazer isso. E é por isso que a gente os valoriza. Exato. Eles são geniais para isso.
Né? Você falou do outro dia do Contato, do filme Contato e da Jodie Foster lá, né? E só para voltar um pouco, no filme Na Chegada, ele todo é um bolo, um banquete para a gente conseguir conversar em vários aspectos. Mas olha que loucura. Ali, num pacote só, explode as relações de espaço-tempo. De cara. Explode as relações de dentro e fora. Explode as relações de alto e pequeno, certo e errado. Explode tudo. Existe ordem, existe hierarquia. O exército tomando conta, o mundo inteiro observando aquilo, se comportando de maneiras diferentes, tentando se organizar, ressoar, e uma pessoa ou várias pessoas tentando buscar uma maneira de encontrar a linguagem comum. É genial, é genial. Quantas vezes isso não acontece entre nós humanos? Sim. Né? Aliás, outra maneira, vou ainda no ponto da linguagem, eu não saberia dizer que porcentagem, mas a grande maioria dos problemas das pessoas, das sociedades e do mundo se deve a mal-entendido. O que é o mal-entendido se não um problema de linguagem e comunicação? Com certeza. É bem isso mesmo, né? E acho que também uma outra coisa, a gente talvez tenha um pouquinho de tempo ainda para falar, que eu achei que é importante, quando você estava mencionando, que me fez lembrar agora, que é a questão do respeito. Porque quando você se expressa, eu poderia ter uma reação do tipo tirar um sarro, discordar, mas se há respeito, eu vou parar, eu vou ouvir o que está me dizendo. Pode ser a metáfora mais esdrúxula que tem, mas eu vou saber que ali, ainda que hajam distorções, a metáfora reflete algo real, né? Porque nessa relação... Lógico, estamos falando aqui de uma relação onde há essa necessidade de compartilhar as coisas ou de ajuda mútua, enfim, coisas desse tipo, quando não há uma relação de interesses por trás, onde eu quero te enganar, enfim, aí isso não conta. Mas onde há essa relação de transparência e de necessidade de entendimento mútuo, se não há respeito, a coisa não acontece. É impressionante. E sabe o que é muito interessante? Muitas vezes não há respeito e a pessoa que está sendo desrespeitosa nem percebe. Sim. A maioria desses mal-entendidos, eu acho que eles são inconscientes. Vou dar um exemplo. Também, talvez venha nomes na sua cabeça, mas o caso não é aqui. Às vezes as pessoas me fazem algumas perguntas que eu acho que são profundas e que eu gosto de bater bola. Mas eu sei que para aquela pessoa, ela verdadeiramente não quer saber a minha opinião. Ela quer uma plataforma, um trampolim para que ela possa dizer o que ela pensa e justificar o que ela pensa para ficar mais ou menos bem, porque verdadeiramente a minha opinião ela não está interessada. É um caso específico, mas olha como muitas das conversas hoje em dia se dobram assim. Outra coisa que é muito comum hoje, a gente cai na armadilha da generalização, né? É muito comum dizer hoje, porque a nova geração, porque as pessoas estão se comportando assim. É pecaminoso e errado? Mas dá conta de uma parte da realidade que é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque isso que a gente está fazendo aqui e você faz fora com alguns amigos, com não todos, e que eu também faço com alguns amigos e não todos, está ficando cada vez mais difícil, que é conversar, que é me diz coisas que eu não sei para eu aprender com você. E muitas pessoas hoje vêm já com a armadura, a minha realidade, a minha verdade é essa. Ou você concorda comigo, ou você está errado e não tem nem mais papo, eu não quero nem saber. E muitas vezes é agressivo, é inconsciente, desrespeitoso, absolutamente desrespeitoso e gera a polarização em todos os sentidos, né? E o mundo inteiro parece estar caindo nisso. As redes sociais têm um papel nisso, deve ser menor do que o monstro que se cria, porque no fundo somos nós que manipulamos, né? Mas caímos todos nessa vala, é muito difícil sair dela, que é reconhecer, eu não sei tudo e posso estar equivocado e você tem coisas que você pode me dizer e pode me ajudar e pode... De novo, eu tenho que partir do princípio que eu posso continuar crescendo. Exato. Se eu já assumir que eu estou certo, de novo, usando metáforas de 2.500 anos atrás, se o copo está cheio, tem lugar para mais chá?
Bom, Newton César, mais um grande papo. Muito obrigado por uma participação impecável, Eu como sempre aprendendo com você. E eu sempre aprendo com você, claro, né? E que a gente possa tirar proveito desse bate-papo que a gente sempre faz, que faz uso de muita linguagem, né? De muitas expressões, e que a gente consiga continuar nessa seara, transcendendo, né? E trazendo a reboque o mote desse episódio, né? Ou desse programa, né? Desse podcast, que é trazer sempre o insólito para o entendimento que possa beneficiar a todos. Beleza? Impecável. Grande abraço e nos vemos até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Beleza, combinado.